Olá, microbiologistas em formação. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre meio de cultura, mostrando um pouquinho do crescimento dos micro-organismos em cada meio, para vocês entenderem como funciona o crescimento desses micro-organismos. Vamos lá. Bem, pessoal, o primeiro meio que eu vou falar para vocês é sobre o H-sangue. O H-sangue ele é um meio que ele não é seletivo, nem é diferencial, mas para gram-positivos ele consegue dar uma característica de diferença de padrões de hemólise. E dentro dos gram-positivos isso nos ajuda a identificá-los, como vocês vão ver nos módulos seguintes, tá certo? Então vamos olhar aqui cada bactéria com crescimento no H-sangue. Aqui eu tenho o Staphylococcus aureus. Então a gente pode olhar aqui, cresce muito bem porque é um meio muito enriquecido, colôniazinhas brancas, pontiformes, A gente pode ver também o crescimento aqui de Escherichia coli. Veja que as colônias, pessoal, não diferem muito. Então, para você distinguir entre gram-positivos e gram-negativos, é necessário que se faça o gram para ter certeza de que tipo de bactéria você está trabalhando. E se for um gram-positivo, a hemólise pode ajudar muito na identificação. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa com Streptococcus agalacti. Se vocês observarem aqui, existe um padrão de hemólise, que é um padrão beta-hemolítico, onde a bactéria cresce. Vocês podem ver que o meio fica transparente, como se a bactéria destruísse todas as hemácias necessárias para a sua nutrição. Eu tenho um crescimento também aqui dentro dos gram-positivos do Streptococcus ou do Enterococcus. Vejo que já o Enterococcus ele não tem padrão de hemólise, onde a bactéria cresce. Vejam que o meio de cultura ele não muda de cor, mostrando que a bactéria não é capaz de hemolizar as hemácias. Lembrando que esse tipo de hemólise é chamada de hemólise gama ou não hemolítico, enquanto do Streptococcus agalacti é hemólise beta, ou hemólise total. Eu vejo aqui também o Staphylococcus aureus, já mostrei para vocês anteriormente. Vejam que ele tem um pouco de hemólise em relação às outras bactérias. Mas dentro das bactérias catalase positiva, a hemólise não vai me interessar muito. Vai me interessar principalmente nas bactérias que são gram-positivas e têm a catalase negativa. Aqui a gente pode ver também um gram-negativo crescendo no sangue, que é a Pseudomonas aeruginosa. E a gente consegue observar que essa cepa aqui, ela tem um padrão beta-hemolítico, causando hemólise total, onde a bactéria cresce. Mas eu tenho outra cepa de Pseudomonas aeruginosa, mostrando que essa cepa aqui ela não é hemolítica. Veja que onde ela cresce a gente não consegue ver tão bem a hemólise como na outra cepa, E a Pseudomonas tem um segredo, pessoal. O cheiro dela é bem característico, Vocês vão ter a oportunidade, possivelmente nas aulas práticas, de ter esse prazer de dar um cheirinho na Pseudomonas, A bichinha gosta de ser acariciadas também, as bactérias gostam de carinho, E aqui eu trouxe um fato interessante para vocês. O crescimento do Proteus em H-sangue, que é uma bactéria extremamente móvel. Ela foi semeada somente nesses pontinhos brancos que vocês podem ver aqui na placa. E a partir daí ela faz onda como se jogasse pedra em um rio. Essas ondinhas é justamente a bactéria se movendo na superfície do H-sangue. É bem interessante aqui mostrando a motilidade do Proteus, Nesse caso aqui o Proteus mirabilis. Outro meio bastante importante que nós utilizamos na rotina da microbiologia é o H-chocolate. E aí qual seria a diferença entre o H-sangue e o H-chocolate, pessoal? Além da cor, lógico, Todos os dois meios, pessoal, eles vão levar a adição de sangue a 5%, A diferença é que o H-sangue você adiciona um meio na temperatura mais ou menos 45 a 50 graus Celsius, enquanto no chocolate você vai adicionar o sangue mais ou menos a 80 graus Celsius, causando a hemólise das hemácias e dando essa corzinha marrom. Quem já comeu galinha cabidela aqui sabe, quando você cozinha o sangue, ela fica nessa coloraçãozinha marrom, e esse meio é extremamente enriquecido. Ele permite o crescimento de todas as bactérias que a gente trabalha na rotina, e além delas, as bactérias ditas fastidiosas, como Haemophilus influenza,
Neisseria, tá certo? E Streptococcus pneumoniae. Aqui eu tenho um aureus, né? Veja que cresce muito bem, né, no chocolate. É um meio muito importante, principalmente quando se faz hemocultura. O meio de escolha para ser meio é justamente o chocolate pelo seu enriquecimento, tá? E também bastante utilizado na nossa rotina. Outro meio que tem sua importância grande, pessoal, é justamente o meio CLED. O que significa CLED, né? Cistina lactose deficiente de eletrólitos. O CLED ele foi durante muito tempo na microbiologia utilizado para o semeio de urina, né? Hoje em dia caiu um pouco em desuso o uso do CLED, né, porque nós temos um meio que eu vou falar mais na frente que é mais eficiente para você saber que tipo de bactéria cresceu, tá? Mas o CLED durante muito tempo foi utilizado com sucesso na microbiologia para o semeio de urina. E o que é que o CLED me dá de informação, pessoal? Veja só, o CLED vai me diferenciar as bactérias que são fermentadoras e não fermentadoras de lactose. Além disso, essa deficiência de eletrólito no CLED, ela impede justamente a formação do véu do proteus, que foi o que eu mostrei para vocês aqui no H-Sangue, onde o proteus se espalha na superfície da placa. O CLED impede esse espalhamento do proteus, tá? Então aqui a gente tem um proteus, mostrando que ele realmente só cresce onde foi semeado, sem aquela formação do véu, tá certo? E nesse caso, pessoal, por uma colônia transparente, como vocês podem ver aqui, tá? Ela é uma bactéria não fermentadora de lactose, tá? Aqui eu tenho um gram negativo também, que é a Escherichia coli, tá certo? Ela tem essa coloraçãozinha amarela justamente porque ela é fermentadora de lactose. Então toda bactéria fermentadora de lactose vai crescer amarelinha aqui no nosso CLED, tá certo? E vale ressaltar, pessoal, que é importantíssimo, né, que se faça o gram, porque tem outras bactérias que crescem nessa coloração amarela. Por exemplo, aqui eu tenho Staphylococcus aureus, né, que também cresceu amarelo no CLED. Lógico, se você for observar, as colônias são diferentes, né? O aureus tem aquele aspecto das colônias mais secas, né? Enquanto na Escherichia coli a gente vê umas colôniazinhas mais mucoides, mais clarinhas, um amarelo mais claro, né? Mas ainda assim é necessário que se faça o grão para você não confundir essas bactérias, tá? Mas toda bactéria que vai crescer amarelinha vai ser considerada fermentadora de lactose. Aqui nessa placa eu trouxe 2 gram positivos para vocês verem a diferença deles, ó. Eu tenho do lado de cá o Enterococcus fecalis e do lado de cá o Streptococcus agalacti. Todos dois têm um crescimento discreto, colônias pequenininhas, tá certo? O que vai diferenciar, pessoal, é o que o Enterococcus fecalis ele vai crescer com a coloração amarelada nesse meio, enquanto que o Streptococcus agalacti vai crescer transparente, tá certo? Então, por isso que eu digo que o gram é sempre necessário, é o primeiro passo para a gente começar a identificar essas bactérias com a ajuda da interpretação dos meios de cultura. Outro meio bastante utilizado na rotina de microbiologia é justamente o meio McConkey, né, que é o meio que eu falei para vocês, que ele é seletivo para bactérias gram-negativas, ou seja, permite o crescimento de bactérias gram-negativas e inibe o crescimento das bactérias gram-positivas. E ele é diferencial, porque dentro das gram-negativas ele diferencia quem é fermentador e quem é não fermentador de lactose. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente abre essa placa aqui, né, a gente vê, ó, colônias rosas, né? Essa coloração rosa me indica que essa bactéria é fermentadora de lactose, tá? E se vocês observarem, essa colônia aqui, ela tem um aspecto mucoide, né? Dentro das enterobactérias, que são fermentadoras de lactose, que tem esse aspecto, a gente tem como principal representante a Klebsiella pneumoniae. Vocês podem me perguntar, professor, então eu já posso afirmar que a Klebsiella pneumoniae? Não, afirmar não, você tem um forte indício que é essa bactéria e você parte para as provas bioquímicas para identificar se é ou não realmente a Klebsiella. Aqui eu tenho outra bactéria crescida no McConkey, e se vocês observarem, essa bactéria aqui tem a colônia transparente, então é uma bactéria não fermentadora de lactose. Então, olhando para essas placas, o que ela vai me dizer?
que são duas bactérias gram-negativas, uma que fermenta a lactose e outra que não fermenta a lactose, tá certo? Lembrando, pessoal, ele só me afirma que não fermenta a lactose, ou seja, glicose ela não consegue me afirmar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso ter aqui como uma não fermentadora uma pseudomonas que não fermenta nem lactose nem glicose e ela crescer na placa, tá certo? Então a característica é fermentação ou não fermentação de lactose, ok? Outro meio utilizado, mas principalmente para fezes, tá pessoal? Esse meio primário para as fezes é o meio Rectoin, tá? E quando eu for observar esses meios aqui, as bactérias que vão me interessar são aquelas que não são coloridas. Como assim? Dessas 3 placas eu vejo que tem uma colorida aqui, essa não vai me interessar nesse momento. Por quê, pessoal? Essas placas aqui, elas favorecem o crescimento de Salmonella e Shigella, que são 2 bactérias não fermentadoras. Então elas não vão apresentar cor no Rectoin. E como é que eu diferencio essas bactérias, pessoal? Esse meio tem bastante sais biliares, impedindo o crescimento de bactérias gram-positivas, né? E aí eu vou ver o seguinte. Aqui eu tenho uma bactéria que tem uma colônia transparente em crescimento, que pode ser uma Shigella, eu preciso fazer a identificação para saber, tá? Eu não posso afirmar categoricamente que é uma Shigella, porque outras bactérias têm essa característica de crescer transparentes nesse meio, como a Pseudomonas aeruginosa, tá? E aqui eu tenho uma bactéria que ela, além de ser não fermentadora, ela é produtora de H2S, né, que vai se combinar com citrato férrico, com ferro do citrato férrico do meio e vai formar esse precipitado preto no centro da colônia, tá? Esse precipitado preto me diz que é uma bactéria não fermentadora, produtora de H2S, né? Então pode ser, tem um forte indício aí que pode ser uma Salmonella, mas eu também não posso afirmar só com o crescimento no meio. É necessário que eu faça as provas bioquímicas, porque o Proteus, por exemplo, tem essa característica de crescimento também no Rectoin. Então os meios me ajudam na interpretação, mas alguns deles eu vou ter que realmente confirmar para saber se é a bactéria que eu estou estudando em questão, certo? E aqui eu tenho uma colônia de Escherichia coli, que eu falei para vocês, né, no Rectoin, que como ela é colorida aqui nesse meio ela não vai me interessar, tá certo? Se vocês observarem, a colônia bem bonita, né, coloração salmão, é bem característica da bactéria fermentadora de lactose no Rectoin. Outro meio que a gente usa bastante na rotina, pessoal, que é a menina dos olhos dos laboratórios de microbiologia, tá certo? Hoje em dia, são os meios cromogênicos. Bem, como é que funciona um meio cromogênico, né? Cromo dá a ideia de cor. Então, esses meios, ele vai identificar bactérias que vão degradar substratos específicos, virar indicador de pH para aquele tipo de enzima e formar uma cor no meio de cultura. E dependendo da cor, ele vai me dar uma identificação presuntiva de que bactéria é aquela, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meio cromogênico, aqui do meu lado esquerdo, uma Escherichia coli, do meu lado direito, uma Klebsiella pneumoniae. E quando a gente observa essas placas sob a luz, a gente vê que a Escherichia coli, que está no meu lado esquerdo, tem um crescimento rosa, né, como vocês podem ver aqui, e a Klebsiella pneumoniae tem um crescimento azulado, roxo azulado, como a gente pode ver aqui, né, do nosso lado direito, bem característico dessas bactérias nesse fabricante de meio cromogênico. Por que eu digo nesse fabricante, pessoal? Dependendo do fabricante, essas cores podem variar um pouco, tá certo? Por exemplo, em vez de ser rosa, ser um vermelho mais fechado, né? A Klebsiella ser um azul, muito azul em vez de roxo, né? Então vai depender do fabricante, vai variar um pouquinho essas cores. Aqui, por exemplo, eu tenho o crescimento de um Enterococcus fecalis e do Streptococcus agalacticae. Se a gente observar, foi o mesmo semeio que eu fiz aqui, né, no Cladion, só que aqui eu tenho uma facilidade. Porque nesse fabricante ele está me dizendo que o Enterococcus fecalis cresce colônias pequenas de cor verde, como a gente pode ver aqui, né? E o Streptococcus agalacticae cresce
colônias pequenas com a corzinha verde claro. Então eu consigo distinguir bem entre uma e outra colônia. Tá? Já que no CLED eu vou ter que fazer o GRAM e os testes bioquímicos para realmente confirmar, né, se são essas bactérias, ok? Aqui eu tenho outro exemplo de uma bactéria que pode ser identificada por esse meio, que é do lado esquerdo é um Proteus mirabilis. Já do lado direito, pessoal, que é uma salmonela, como o fabricante não tem substrato para a enzima específica dessa bactéria, ela vai crescer transparente, como a gente pode ver aqui, ó. E aqui sim, né, desse lado de cá eu já sei quem é, que seria o Proteus. Aqui eu precisaria fazer o GRAM, né, e as provas bioquímicas para confirmar que bactéria seria essa. Então veja, o cromogênico ele ajuda muito, mas existe um limite de bactérias que ele vai ajudar a identificar. Ele não identifica todas as bactérias que podem crescer na amostra clínica, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho o Staphylococcus aureus do lado esquerdo e uma Pseudomonas aeruginosa do lado direito. Vejam que as colônias são diferentes, mas de qualquer forma eu teria que fazer um GRAM aqui, tá? E identificar essas bactérias através das suas provas específicas para cada tipo de bactéria. Pode ser, pessoal, que dê algum indício, por exemplo, se a gente olhar aqui, a Pseudomonas aeruginosa, ela cresce um pouquinho esverdeada, ó, no meio cromogênico, tá? Mas isso aí eu não posso garantir nem confirmar só por essa coloraçãozinha. Tem que realmente fazer o GRAM e o teste da oxidase para confirmar se é realmente a Pseudomonas aeruginosa, tá certo? Outro meio bastante utilizado na rotina, que também caiu muito com a automação, é o meio Miller-Hinton, né? O H-Miller-Hinton. O H-Miller-Hinton, pessoal, é um meio utilizado para o antibiograma, o teste de sensibilidade dos antimicrobianos, onde eu vou colocar a bactéria na placa, colocar os discos, por um processo chamado disco de fusão, e ver se aquela bactéria é sensível ou resistente aos antibióticos, tá certo? Então, qual é a vantagem do Miller-Hinton para fazer um antibiograma? Ele não tem nenhuma substância que impeça o crescimento ou que favoreça determinada bactéria a crescer. Ele permite o crescimento de todas as bactérias da rotina, né, para a gente visualizar o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Eu trouxe essa placa aqui para mostrar para vocês, porque, pessoal, a Pseudomonas aeruginosa sempre vai crescer com essa coloração verde aqui no Miller-Hinton. Isso me ajuda a identificá-la, tá certo? Ela vai ter que ser oxidase positiva e ter o crescimento verde fluorescente do Miller-Hinton, porque ela produz dois pigmentos, que é a pioverdina e piocianina, né? E vão deixar essa cor verde fluorescente no meio. Enquanto as outras bactérias vão crescer nessa corzinha amarelada da colônia, tá certo? Então isso aqui me ajuda a identificar a Pseudomonas aeruginosa, tá? Lembrando que todos esses meios de cultura que eu mostrei para vocês são meios para ser meio primário, né? As provas bioquímicas vocês vão ver nos outros módulos, tá certo? Mas para ser meio primário, os principais meios de cultura que eu tinha para mostrar para vocês foram esses de hoje, tá? Eu espero que tenha ajudado, porque de certa forma mostra uma prática para vocês, já que vocês não podem estar no laboratório, mas mostra ao vivo, vamos dizer assim, as características dessas bactérias, o que facilita que vocês consigam distinguir, né, que tipo de bactéria cresce em determinado meio, de acordo com a característica que aquele meio passa daquela bactéria que cresceu para o microbiologista, tá certo? Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, né, com outra matéria, e agradeço pela presença de todos.